Se você está pensando em utilizar a inteligência artificial para alavancar os seus ganhos com apostas esportivas, fica comigo mais uns minutos que o que eu tenho para te falar agora vai com certeza salvar muita frustração e até algum dinheiro. Meu nome é Bruno e eu vou te contar a realidade do trabalho com inteligência artificial voltado para apostas. Então, hoje em dia, todo mundo fala sobre inteligência artificial, né? Como se fosse algo milagroso realmente e fosse te entregar os melhores resultados com o menor esforço, algo que jamais seria possível de ser alcançado por pessoas comuns, né? Mas será que isso é verdade? Será que você vai ficar milionário do dia para a noite com uma ferramenta que você venha a desenvolver e que se valha dessa tecnologia de inteligência artificial? A verdade é que o mundo não é tão simples assim e eu vou te explicar aqui a realidade de trabalhar com apostas esportivas vinculadas à inteligência artificial. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é um ajuste de expectativa e realidade, né? Inteligência artificial, embora seja uma ferramenta extremamente poderosa, ela não é mágica. Então, você não vai ter uma assertividade de 90%, 100%. Não existe um algoritmo que te entregue um resultado tão absurdo, né? Você vai ter um resultado assim muito bacana em unidades, mas vai estar dentro de um universo de assertividade que não foge muito do que já é esperado se você for um apostador já lucrativo, né? Então, 90%, 100% de assertividade não existe. Se existisse um algoritmo tão poderoso assim, capaz de acertar as apostas com tanta precisão, as casas de apostas já estariam todas falidas. Esse ajuste de expectativa é muito importante. Outra coisa que você vai ter que considerar, e que eu acho extremamente importante, são algumas dificuldades técnicas que você vai encontrar no teu caminho ao iniciar o aprendizado de inteligência artificial voltado para apostas. Uma dessas dificuldades, e talvez uma das maiores, é a questão da qualidade dos dados. Então você vai precisar de um volume gigantesco de dados, né? Não basta você simplesmente fazer uma planilha, colocar ali o resultado de cada jogo e esperar que o teu modelo, a partir daquilo ali, te entregue as apostas vencedoras. Não é assim que funciona. Você vai precisar de muitos jogos, você vai precisar de dados de cada tipo de estatística desses jogos, minuto a minuto às vezes, e isso gera uma quantidade massiva de dados. Nessa quantidade massiva de dados, muitas vezes você vai ter dados que são conflitantes com a realidade, seja porque eles vieram errados da API, seja porque eles foram adicionados de forma errada, seja pela inexistência deles naquela coluna específica daquela estatística, e você vai ter que saber lidar com isso. É o tal do tratamento de dados, né? Então você vai pegar uma massa gigantesca de dados e vai deixar eles de forma que você possa passar para o modelo e ele aprender alguma coisa de fato, sem ter um monte de ruído, sem estar tudo bagunçado, enfim, de uma forma uniforme. Vencida essa etapa de você dar os dados para o modelo, você vai ter que saber entregar dados de forma que o modelo consiga de fato aprender alguma coisa sem poluir com o futuro, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Tem a questão do overfitting nesse mundo de inteligência artificial, né? Quando você fornece dados demais, talvez, para o teu modelo, e ele, por exemplo, nos seus testes acaba apresentando uma assertividade absurda, porque ele está treinado para resolver exatamente aquela questão, né? Então, prever um resultado com base naqueles dados que foram fornecidos, e aqueles dados têm, às vezes, um dado que não deveria estar ali, que já representa o resultado, e isso acaba poluindo, né, o modelo, de forma que ele apresente aí 80, 90% de assertividade nos testes, mas na hora de fazer as apostas reais ele não vai ter nem perto dessa performance porque ele está overfitado, né, que nem a gente fala, ele está com a previsão ali poluída por dados futuros e acaba bagunçando tudo, ou seja, um modelo que está dessa forma ele não serve para absolutamente nada. E isso é uma etapa depois do tratamento de dados, extremamente importante também, que é a de fornecer dados de qualidade que não estejam prejudicando a previsão do teu modelo. Uma outra dificuldade que você vai ter é a própria natureza do mercado que você está lidando, né? É um mercado extremamente dinâmico, você não tem como prever lesões, você não tem como prever transferências, mudanças táticas, mudanças de clima no dia, enfim, qualquer que seja o evento ali que vai afetar o resultado da previsão, não tem como você prever, né? E o modelo também não tem como prever. Então ele vai precisar se adaptar. Além dessa questão das dificuldades técnicas, nós temos dificuldades práticas. Uma delas, e é bastante clara essa dificuldade, é o tempo de desenvolvimento. Então você não espere que em poucas semanas você vai ter um modelo funcional e te entregando um resultado bacana. Se prepare para meses e meses de estudo e aprimoramento, porque não é fácil, galera, tá? E o resultado é muito bom, mas a construção disso não é fácil. Então você vai ter que se dedicar bastante.
tem um custo atrelado, né, que é a segunda dificuldade prática. Para você obter os dados de qualidade no volume que você precisa para treinar um modelo de inteligência artificial, você vai precisar pagar constantemente alguém para te fornecer esses dados, porque você não tem como coletar eles sozinho. Então você vai pagar uma API que te forneça esses dados, aí você vai coletar a partir dessa API da forma que você decidir com o teu código e que se adeque, né, ao modelo que você está desenvolvendo. E isso tem custo, geralmente não é um custo baixo, sabe? Você vai ter que pagar na API e aí mensalidades acima de R$1.000, facilmente. Porque são custos geralmente em dólares ou euros até. No Brasil, a gente não tem um serviço que forneça esse volume de dados que a gente precisa. E, além de tudo isso, você vai ter que ter uma gestão emocional ainda, porque o teu modelo, embora ele te entregue um resultado bacana depois que estiver pronto, né, você vai precisar chegar nessa etapa de estar pronto. Você vai ter vários e vários modelos que não são lucrativos ou que tem algum erro que você não consegue descobrir, e às vezes você vai ter que recomeçar, às vezes você vai ter que jogar tudo fora, às vezes você vai ter que passar semanas para corrigir um bugzinho pequeno, e isso é frustrante, tá? É bem frustrante, então necessita de uma gestão emocional, assim como as apostas naturalmente demandam, né, em semanas ruins, enfim, no método arcaico de análise manual. E essas, evidentemente, são apenas algumas das dificuldades que você vai enfrentar, né? Eu não tenho aqui pretensão nenhuma de abordar todos os pontos de dificuldade que você vai encontrar na tua jornada de desenvolvimento, até porque cada um tem a sua jornada, né? Mas essas coisas que eu te falei, com certeza são etapas que você vai precisar vencer, porque são fundamentais, né, para o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial. Outra coisa que são fundamentais são alguns conhecimentos de outras áreas, né? Então, matemática é uma coisa que você não vai precisar ser muito bom, você vai ter que ser excepcional. Todo o resultado ele é dado em números e os números você vai ter que saber interpretar, modelar e saber extrair o melhor valor deles. Se você não tem noção de coisas como regressão, correlação, distribuição normal, enfim, conceitos matemáticos aí, né, voltados a essa questão de uma análise de dados volumosa, você vai ter uma dificuldade um pouco maior. Então talvez seja interessante você focar no aprendizado dessas coisas antes e depois sim, né, passar para o desenvolvimento aí da ferramenta em si. Outra coisa que vai te ajudar muito, né, evidentemente, é a questão da programação básica, né? O Python é uma ferramenta que te auxilia absurdamente, né? São bibliotecas que já estão atualizadas aí constantemente, já estão disponíveis há muito tempo, né? Muita gente trabalhou para entregar bibliotecas de extrema qualidade, então isso te facilita muito a vida, mas você vai ter que saber utilizar essas bibliotecas, né? Realmente é um conhecimento obrigatório, né, para você ter um sucesso nessa área da inteligência artificial voltada a apostas. E Machine Learning, né? Você entender conceitos de Random Forest, de XGBoost, enfim, os tipos de Machine Learning que tem, redes neurais talvez no futuro, séries temporais, são coisas que você vai precisar saber. Então, pontos básicos aí para você até colocar como um aprendizado preliminar, vamos dizer assim, antes de você sequer botar a cara para fazer qualquer tipo de modelo de inteligência artificial. Então, matemática básica, programação, Machine Learning. Você tem que saber essas coisas, assim, com um certo domínio para você saber como aplicar, o que aplicar e quando aplicar. Outro conhecimento que vai te ajudar muito, e é meio óbvio, né, falar, mas é sobre o mercado de apostas, né? O próprio mercado é uma coisa que te dá insights aí na criação do modelo, que são extremamente úteis, né? Então você vai ter que ter uma boa noção de como é que funcionam os mercados, como que são construídas as odds, que tipo de gestão de banca você pode fazer, e a própria análise esportiva que você tem dos times, né? Então o conhecimento que você tem sobre o esporte em si, ele complementa o que você vai ter sobre a inteligência artificial, né? Você vai saber aplicar isso no desenvolvimento do modelo, por exemplo. Você pode saber muito sobre o futebol masculino e saber pouco sobre o futebol feminino. E em determinado momento você percebe que o seu modelo ele é mais afiado pro futebol masculino sem os dados do futebol feminino. E daí você utiliza isso a seu favor e acaba criando um modelo mais preciso na decisão dos resultados para o futebol masculino. E além desses conhecimentos aí voltados de fato para a matemática e para o mercado de apostas, é interessante que você tenha também algum conhecimento de negócios. Então, você saber analisar dados, saber interpretar um gráfico, saber fazer um teste e extrair uma informação valiosa daquele teste. São coisas que você, com o tempo, acaba pegando, mas é um conhecimento que, se você já tem, vai te facilitar bastante a vida, sabe? E, evidentemente, você vai precisar de controle emocional para você ter a disciplina necessária para seguir aprendendo, seguir tentando, até que você consiga, de fato, ter um modelo lucrativo e estável, porque isso vai levar tempo.
Aí beleza, falamos aqui sobre as dificuldades, falamos sobre os conhecimentos que seriam necessários para você, né, começar nessa jornada aí. Vamos falar um pouco aqui de expectativas de resultados, né? Então vamos começar aqui por um retorno sobre o investimento, né, o famoso ROI. Que tipo de ROI você pode esperar, né? Será que é factível pensar que 40% de ROI é algo assim alcançável, né? Eu te adianto que não, tá? Você tendo uma expectativa assim bem otimista, ficar perto dos 10 a 20%, 20% assim, um modelo absurdamente preciso, tá? Um resultado fantástico mesmo. Até 5 a 15% é uma coisa bem possível de se alcançar, tá? É um resultado bacana. Aqui na Greg Apostador, por exemplo, quando a gente fazia as apostas manualmente, né, no método antigo, a gente tinha um ROI aproximado de 6 a 7%, tá? Era o que a gente conseguia sem ferramenta de machine learning, de inteligência artificial, nada automatizado, né? A simples análise das estatísticas do jogo ali como estava e a decisão manual de entrar ou não na aposta de acordo com o que estava disponível no mercado naquele momento. Então a gente tinha aí um ROI de aproximadamente 6 a 7%, quando a gente começou aí a ter os modelos de fato lucrativos e ajustados, né? Deu um salto para aí 16, 17%. Mas assim, a gente tem mais de um ano já nessa jornada. São 4 pessoas aí trabalhando no desenvolvimento, trocando ideia sobre aprimoramentos para os modelos. Embora seja um resultado que a gente tenha conseguido, né, não acho que vai ser assim tão fácil. Agora, falar de 40, 50% de ROI pode esquecer, realmente isso aí é uma coisa que não existe, né, no mundo das possibilidades. Você pode até conseguir, por exemplo, uma semana que tem um ROI absurdo, mas no longo prazo isso vai cair, né, para uma normalidade e aí uma expectativa de ficar entre 5 e 15% bem realista. Outra coisa aqui, né, a taxa de acerto, né, o win rate. Você provavelmente vai ter um modelo que vai ficar ali entre 45 e 55% de assertividade, né? Então, esses modelos eles trabalham aí com o retorno no longo prazo, né? O foco dele não é acertar aquela aposta específica daquele dia específico, né? Ele quer acertar a maior quantidade de apostas possíveis no longo prazo. E como os mercados são extremamente bem ajustados, é natural que você fique orbitando ali perto dos 50%. Então, 45, 55% de assertividade é algo realmente bem possível. Também é bem natural que você enfrente semanas de drawdown, né? Aquela famosa bad run. Então você vai ter semanas aí que você vai pegar um resultado muito ruim e tá tudo certo, né? O modelo tá certo, os dados fornecidos estão certos, as médias estão corretas, enfim, tá tudo funcionando como deveria estar, mas o resultado não tá vindo. Então você vai ter que se preparar para enfrentar esses drawdowns porque são naturais, né? No longo prazo você sempre vai acabar enfrentando isso porque faz parte do jogo. Então, qual seria um cronograma realista, assim, né? Se você já tem, vamos dizer, vamos assumir que você já tem aí uma base de programação, de matemática, né? E sabe um pouco de análise de dados. Vamos dizer que nos primeiros 3 meses, assim, você vai estar aprendendo a coletar os dados e a tratar os dados, tá? De 4 a 6 meses aí você vai começar a desenvolver teu código, né, do modelo, testando modelos básicos aí, às vezes com uma regressão bem básica, poucas médias, poucos dados para analisar, para você só criar uma estrutura e entender como é que as coisas funcionam e a partir dali ir aprimorando, né? De 7 a 12 meses aí, eu diria que dá para você começar a ver resultados consistentes, né? Assim, nos testes, claro. E a partir de um ano, muito provavelmente você já vai ter alguma coisa aí bem básica, mas já viável, né, de se operar, assumindo que você venceu todas as etapas, todas as dificuldades e se manteve disciplinado o suficiente para aprender e desenvolver, porque realmente não é fácil, galera. E evidentemente, na inteligência artificial, a gente não tem como prever ou lidar com coisas incertas, né? Então, por exemplo, um cartão vermelho aos 5 minutos numa partida é algo que não tem como a inteligência artificial lidar. Pode ter 1 milhão de jogos ali, desse 1 milhão de jogos, sei lá, 1 a 2% vai estar dentro desse cenário, né, com um cartão nos 5 minutos, mas dificilmente vai ser do mesmo time daquela partida, ou enfim, nas mesmas condições, no mesmo campeonato, então é difícil do modelo pegar aquilo ali e aplicar na previsão daquela partida específica, até porque as apostas geralmente são feitas na abertura, né, e não durante a partida. Embora a gente já tenha modelos para apostas em intervalo e 60 minutos, que é algo bastante possível. Outra limitação da inteligência artificial são as mudanças no próprio mercado, né? Então, não tem como você ter um modelo extremamente preciso, mas daí você vai fazer a aposta e não tem onde fazer a aposta. Ou a aposta não vai estar na odd que o modelo entende que tem valor. E isso é uma limitação que realmente é difícil de contornar, né? Você acaba ficando gargalado, vamos dizer assim, né, na tua capacidade de passar dinheiro nas apostas. E é uma dificuldade real do apostador. Seja ele um apostador comum ou um apostador que já está aí se valendo das
ferramentas de inteligência artificial. E também tem a questão do volume de apostas, né? Como a inteligência artificial é automatizada, você vai ter bastante aposta, às vezes apostas 24 horas no dia, e isso acaba gerando uma limitação um pouco maior, dependendo da casa que você vai estar operando. A gente sabe que as casas têm aí mecanismos de identificação, né, de automatizações, e uma das coisas que acende lá umas bandeiras na casa de apostas é realização de apostas 24 horas por dia, né? Como se fosse possível alguém estar ali no mercado sem dormir nenhum período do dia, né? Então realmente é uma das limitações aí da inteligência artificial, né? Esse controle das casas aí sobre as contas é um problema sério. Então, galera, algumas dicas práticas aí, se você decidir de fato encarar essa jornada de aprendizado e desenvolvimento. Comece pequeno, comece no teu tempo, siga aí as tuas limitações, as tuas capacidades, se aproveite se você tiver alguma facilidade matemática ou até conhecimento do esporte em si ou do mercado também. Documente tudo, né? Absolutamente tudo é dado, tudo é interpretável e tudo é aprimorável. Então, se você tiver isso documentado, você só tem a extrair valor. Então, perca esse tempinho aí, né, de deixar tudo bem anotadinho para você saber aonde você estava, o que você estava pensando no momento, de onde surgiu aquele dado, por que você tem aquilo e para onde você vai, né? Então, tudo documentado realmente é alguma coisa que te ajuda bastante. Tenha um plano B, né? Porque a gente não sabe até quando que a inteligência artificial vai ser rentável para nós, né, no lado dos apostadores. Eu quero crer que dificilmente vai ser zerado, né, ou vai se tornar negativo, porque precisaria de um desenvolvimento muito forte de inteligência artificial por parte das casas, né, para limitar esse nosso ganho, mas, né, é uma possibilidade. Então, né, não lide com a inteligência artificial para as apostas como se fosse uma coisa eterna, né, e perene, que nunca vai mudar, porque, cara, esse mercado é extremamente dinâmico. Há poucos anos atrás, a gente nunca imaginava sequer que ia estar fazendo apostas de forma automatizada com base em inteligência artificial, né? Então, você vê como que isso muda rápido. Então, se prepare, né? Esteja se desenvolvendo, mas também esteja de olho nos riscos, né, disso no longo prazo. E seja paciente, tá? Eu já vim falando isso várias vezes durante o vídeo. Você vai levar tempo para desenvolver, você vai sofrer durante o percurso, você vai encontrar dificuldades, você vai se frustrar. Não vai dar certo muitas vezes, vai ser difícil. Seja paciente, seja disciplinado. Se fosse fácil, todo mundo fazia, tá? E daí também não ia dar tanto dinheiro porque todo mundo faz. Então, agradeça que o negócio é difícil, porque é a tua oportunidade de vencer essa etapa e ficar por cima ali, extrair, né, uma boa quantidade de dinheiro e melhorar a tua vida. Hoje em dia nós temos um resultado muito bom aqui no broker, né? Então não está sendo comum entregar no mês 30, 40 unidades, até 70 unidades como entregamos esses meses atrás. E a expectativa aqui é que isso continue, que até melhore, porque tem alguns mercados que a gente ainda não ataca, né? E é isso, a expectativa é que no longo prazo isso se mantenha, né? A gente vai seguir sempre aprimorando, desenvolvendo, para que a gente consiga extrair esse tipo de resultado pelo máximo de tempo que for possível. Enquanto não tirarem da gente essa possibilidade, a gente vai seguir se aproveitando, né? Então, se você quer ser mais uma das pessoas que está aí no lado dos vencedores nas apostas, né? Eu imagino que seja interessante para você começar a se desenvolver aí para além do que já é feito a aposta mais rudimentar de análise manual. E é isso, galera. Se você tem interesse na inteligência artificial, se você gostou das informações aqui nesse vídeo, deixa um joinha pra gente aí, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário pra gente aí se você já tem alguma experiência com inteligência artificial. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!